Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Vão chegando, se arrumando aí. Esse agora sim, o último papo de inseto da temporada. Aguardando só o Paulo Ivan entrar, que a gente já puxa ele. Seja bem-vindo, pessoal. Ele, o Agroísa, todo mundo que esteve aqui, essa 20ª edição. Nem acredito, gente. Já temos aí 20 horas, basicamente, vamos formar hoje, de papo de inseto. Todos disponíveis aqui no IGTV, disponível também no YouTube do Insetos do Sertão. Quem não se inscreveu no canal do Insetos do Sertão no YouTube, se inscreve lá, que estão todos disponíveis, pode compartilhar com os colegas. E vamos aqui chegando nessa última edição, depois eu vou dar uma pausa aqui para a gente repensar uma segunda temporada. E até para ver a plataforma, se essa é ideal mesmo, se a gente muda de plataforma. E aí vou até consultar vocês para darem opinião, o que acho melhor. Esperando só o Paulo chegar aí que a gente já puxa ele. Deixa eu só ver aqui. Eu acho... Boa noite, pessoal. Só aguardando o Paulo. Deixa eu ver aqui que ele mandou um WhatsApp. Pronto. Já vou puxar agora. Deve ter dado uma pausa aí que eu tive que... Não, chamei a pessoa errada. Peraí. Pronto. Solicitando. É o último da temporada, tá dando aqui, mas agora vai dar certo. Pronto. Tive que parar aqui. Se bloqueou aí foi porque eu... Tudo certo, Paulão? Tá me ouvindo? Ótimo. Bota o fone aí para não dar problema. Enquanto... Nossa senhora. Não, deixe reto, deitado não. Não, deixa o celular reto. Oi? Deixa o celular em pé, assim você fica deitado. Pronto. Mais uma pessoa que entrou no Instagram hoje, o Instagram tá me devendo aí. Todo mundo que eu já ensinei a usar Instagram, participar do live. Um minuto. Vai deixando o celular em pezinho aí direito e eu vou apresentando você pro pessoal aqui, que já temos aqui mais de 20 pessoas que já entraram. Então, eu vou fazer aqui a apresentação, já estava apresentando aqui o nosso último convidado. E acabou de travar, eu acho, aí. Mas esperando que vai reconectar. É o último convidado dessa primeira temporada do Papo de Inseto, o Dr. Paulo Ivan Júnior, da Embrapa Semiárido. Gente, vocês também estão travado. Vou ter que puxar ele de novo aqui. Bem, enquanto ele está sendo puxado, eu já vou apresentar para a gente não perder tempo. O Paulo Ivan voltou. Tudo certo, doutor? Tudo beleza. Pronto, esperamos agora ele estar tudo tranquilo, não ter mais quedas. O Paulo Ivan, ele é biólogo formado pela Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ele fez também mestrado e doutorado na mesma instituição, no caso em Ciências do Solo, né, em Agronomia. Ficou um período depois que acabou o doutorado como bolsista PNPD na Embrapa em Roraima, e desde 2010 é pesquisador aqui na Embrapa Semiárido, né, colega aqui de unidade, um grande amigo que também não poderia negar esse convite de participar nessa edição especial que é a última, viu, Paulo? Tem que se sentir privilegiado e muito prestigiado para essa participação. E eu achei interessante o convite do Paulo aqui para essa última edição, porque basicamente quase todos os nossos convidados foram entomologistas, né?
Mas esses últimos dois, o caso Gava, que foi falar de entomopatógenos, ele é microbiologista, e agora o Paulo Ivan, que também não tem a formação em entomologia, mas eu acho que é uma forma da gente ver que a gente precisa, na verdade, criar essas pontes e tentar entrelaçar essas diferentes áreas para construir ideias de pesquisa na ciência mais interessantes. Então, a ideia, a gente vai aproximar a parte de bactérias do solo e insetos hoje. O que é que a gente tem de comum? Onde é que eles se conversam nesses microcosmos diferentes aí que tem na natureza? E o Paulo vai trazer isso hoje para a gente. Então, desde a parte mais básica até a parte aplicada, o que a gente pode tirar disso aí. Então, Paulo, antes de mais nada, novamente agradecer você. Já está tudo certo, controlado aí, as questões técnicas. Eu queria que você falasse um pouco para esse pessoal. Como eu falei, a gente tem um público aqui muito diverso, né? E tem muito entomologista também. Então, seria legal para a gente começar você falando da parte do que a gente tem aí embaixo da terra, aí de curioso. Tirando a parte aí das macrofauna, de insetos e outros artrópodos que a gente tem, o que de micro-organismos aí se tem no solo, né, com destaque para as bactérias? Bom, Thiago, primeiramente eu gostaria de agradecer demais o convite para poder participar dessa live, né? Quem olha assim, a princípio, parece que o Thiago estava meio sem assunto para poder fazer a live. A gente chamou o cara que trabalha com o Rhizóbio, mas na verdade não foi isso não. A gente tem conversado bastante há um bom tempo já sobre as possibilidades de interação que a gente tem na entomologia e na microbiologia. Então, desde que o Thiago começou essas lives, desde há 20 lives atrás, né, a gente vem falando, podia fazer um dia, vamos ver, e acabou que deu certo agora na última. Foi bem bacana. Bom, assim, se a gente imaginar e outra coisa também, eu vou pedir desculpa a falta de traquejo aqui, que eu tive que instalar meu Instagram há 1 hora atrás, sei lá, 2 horas. Eu não sei mexer, não tinha. Tanto que eu não tô nem vendo meu vídeo aqui, eu só tô vendo a cara do Thiago. Tá, mas tudo bem, tá bom. Se eu estiver aparecendo aí, tá tranquilo. A gente... Tá aparecendo, tá ótimo. Tá bom. Vamos imaginar, assim, o ecossistema mais diverso, o ambiente mais diverso do mundo são os solos, né? Os ambientes são os solos dos diferentes ecossistemas que a gente tem na Terra. Se você imaginar que, por exemplo, um solo hiperdiverso, que é um solo de uma floresta tropical úmida, por exemplo, na Amazônia, Mata Atlântica, você imaginando que em 1 grama desse solo, você tem 10 elevado a sexta diferentes táxons, ou seja, na ordem de mega, né, na ordem de milhão de diferentes grupos taxonômicos de bactérias, né? Fungo tem quase isso também. Então, a diversidade ela é infinitamente grande. Tem um trabalho muito bacana, tanto que o título do trabalho é Contando o Incontável, né? Algumas técnicas, aproximações estatísticas para tentar quantificar a taxonomia, os diferentes táxons microbianos no solo, bem antigo já, publicado em 2001. E aí os pesquisadores eles colocam aqueles gráficos de curva de rarefação, né? Que é a curva de esforço amostral, que é bem conhecida em ecologia, e ele coloca para diferentes bichos, pássaros na Costa Rica, mariposas não sei onde, tal. E o último são bactérias no solo da Amazônia. Então, e o gráfico ele é uma linha reta. Ou seja, você teoricamente vai demorar muito para você chegar naquele ponto de inflexão, comparando com os outros métodos tradicionais que a gente tem em ecologia, né? Então, esses micro-organismos do solo eles são extremamente diversos, são extremamente, como é que eu vou dizer, aplicáveis na agricultura e na silvicultura. E, bom, é uma diversidade absurda. Falando um pouco mais do que a gente trabalha, né, bactérias promotoras de crescimento, risóbios, esses bichos, o que são esses risóbios? Risóbios são bactérias
que se associam com leguminosas, certo? E as leguminosas formam em suas raízes uns nódulos, né? Que são como se fossem uns tumorezinhos que abrigam essas bactérias. E nesses nódulos, essas bactérias vão fixar o nitrogênio e disponibilizar o nitrogênio para a planta, né? Então, é uma relação ecológica interessantíssima e fundamental para o estabelecimento das leguminosas e para a gente ter, como nós temos em diversos biomas, a grande maioria das famílias botânicas, das plantas, pertencem à família leguminosa. Então, está muito relacionado a esse sucesso ecológico das leguminosas. E a gente explora isso na agricultura, tentando selecionar risóbios mais eficientes para utilização em espécies cultivadas, né? No nosso caso aqui no semiárido, plantas como o feijão calpi, plantas como o guandu, amendoim e assim por diante. E, Paulo, é interessante que realmente, assim, até a parte aplicada e comercial também acaba juntando hoje esses mundos, né? Porque, por exemplo, hoje o controle biológico está crescendo bastante e acaba que quando chega na ponta para o agricultor, ele já começa a juntar isso, porque na visão dele é um produto biológico utilizado para um controle de praga, é um produto biológico utilizado para a fixação de nitrogênio, promotor de crescimento, né? Então, essas nossas áreas que, como eu estou aqui entomologista, você é microbiologista e tal, mas no fim, hoje, estão tudo caindo meio no que é classificado como os biológicos, né? E, na verdade, um acaba que também auxilia na promoção do outro, para a compreensão geral do público, que é o que importa, que é quem está na ponta, que é o produtor, que é o técnico, que está utilizando essas tecnologias que estão chegando lá. Uma coisa que tem se falado muito ultimamente é em relação ao termo microbioma, né? Tanto desde para a parte humana, microbioma humano, e microbioma do solo e tudo. Afinal das contas, o que é que quer dizer esse tal microbioma? Cara, é massa demais isso aí, velho. Essa história do microbioma é bacana demais. Assim, o conceito de microbiomas é o conjunto de genomas microbianos que tem determinado nicho ecológico, ou determinado ambiente, né? Então, se a gente imaginar o conjunto de genomas de fungos, de bactérias, de vírus, de árquea, que você tem em determinado ambiente, a gente chama isso de microbioma, de maneira geral. Há alguns anos atrás, os nossos estudos de diversidade microbiana, vamos pensar no ambiente mais diverso, no solo, por exemplo, de diversidade microbiana no solo, eles eram bastante limitados, porque a gente trabalhava basicamente com isolamento, né? Que seria você pegar uma amostra ambiental, solo, planta, água, qualquer coisa, colocar numa placa de Petri com meio de cultura e ver quem vai crescer ali. Certas bactérias que crescem, você purifica e estuda essas bactérias. A gente usa muito isso até hoje, né? As abordagens, os trabalhos que a gente faz, a grande maioria utiliza essa abordagem, nessa abordagem aplicada à agricultura, com o objetivo de ter um insumo, um inoculante, um produto desse sentido. Mas a avaliação dos microbiomas, ela trabalha com técnicas mais avançadas de biologia molecular, onde você faz uma extração de DNA total da sua matriz, solo, água, planta, qualquer coisa, e aí você faz um sequenciamento massal daquele DNA. Você fazendo um sequenciamento geral daquela amostra inteira, você vai ter a composição total de fungos, a composição total de bactérias, a composição total de árquea e vírus, se você quiser. E qual é a vantagem disso para o entendimento dessa comunidade? Você não precisa ter o isolamento em si. O isolamento em si é um negócio que limita muito, porque é algo estimado que entre 3, ou em estimativas muito otimistas, 5% da comunidade bacteriana de uma amostra de solo, por exemplo, vai ser cultivável. Ou seja, você vai conseguir botar numa placa, no meio de cultura, e ela vai crescer. Então, quer dizer que mais de 95% de quem está ali, ele não é cultivável. Você não consegue isolar essas bactérias. Mas elas provavelmente têm um papel ecológico importante, não é? Então, a gente pode, conhecendo os microbiomas, a gente pode fazer duas coisas. Uma
tentar desenhar meios de culturas mais específicos para o isolamento dessas bactérias, desses fungos que são até ainda não cultiváveis, né? Ou outra, tentar trabalhar com ferramentas de manejo para poder aumentar ou diminuir a abundância de micro-organismos específicos. E quando a gente fala em microbioma, vamos imaginar o seguinte: você olha uma planta aí no teu jardim, né? Qualquer uma das pessoas que estão assistindo, olha uma planta que está num vaso ou num jardim do lado de fora de casa, você vai ver o quê? Você vai ver a planta, ela está ali com uma interação ecológica com diversos micro-organismos. Fungos, bactérias, árquea, vírus, enfim. E o que acontece? Você olha a planta está mais ou menos, está sem sinais de doença. Ela está bem, está saudável. E quando você simplifica o sistema, você pode começar a ter alguns problemas. Um exemplo que a gente fez aqui no nosso laboratório, tem uma aluna de doutorado nosso, a Valéria, que ela isolou dos nódulos de feijão calpi risóbios, né, bactérias fixadoras de nitrogênio, e fungos filamentosos. E nesse trabalho, as plantas estavam saudáveis, estavam de boa lá no campo, tranquilos, sem sintomas de doença nenhuma. E quando ela fez esse isolamento, depois a gente voltou reinoculando essas bactérias no feijão calpi. E esses fungos no feijão calpi. Quando a gente reinoculava uma bactéria e um fungo, o que acontecia? O fungo era patogênico. Ele desenvolvia sinais de patogenicidade, a planta não ia para frente, não crescia ninguém. Quando a gente inoculava 2 bactérias e um fungo, também não dava certo. Ou seja, quando a gente simplificava o sistema, a gente pegava aquele fungo que tem potencial patogênico, inoculava no feijão calpi só com uma bactéria, ou com 2 bactérias, ou com 3 bactérias, o sistema não funcionava legal. Como estava funcionando quando a gente estava vendo as plantas no campo lá, sem sintoma nenhum de doença, né? Então, quer dizer que aqueles microbiomas eles estão estáveis lá, eles estão interagindo, os patógenos estão sendo controlados por outros micro-organismos e não estão desenvolvendo sintomas e sinais de patogenicidade, entendeu? Então, assim, os microbiomas eles estão nas plantas, estão nos ambientes de forma estável. E às vezes uma alteração pode fazer com que tenha algum problema de sustentabilidade. Interessante no paralelo que você fez são os microbiomas humanos, né? Na pergunta, os microbiomas começaram a ser estudados conosco, né? Os microbiomas intestinais humanos. E hoje a gente sabe que a gente está em Marte no que diz respeito aos microbiomas humanos e não chegamos nem na estratosfera no que diz respeito aos microbiomas vegetais, entendeu? Hoje a gente sabe que os microbiomas humanos eles têm ação em obesidade, depressão, autismo, inflamações diversas, uma série de doenças. Então a gente tem essa expertise já bastante avançada no microbioma humano. Estamos tentando conhecer os microbiomas de plantas para avançar um pouco nessa expertise e ver como é que a gente pode usar esse conhecimento em prol do crescimento vegetal e da agricultura de maneira geral. Interessante, Paulo. E uma das coisas que você citou aí que eu acho bem interessante é muitas dessas, por exemplo, bactérias ou fungos que vocês não têm como não tem meio de cultura, não consegue multiplicar, né? E esse é até um empecilho até para virar um produto, né? Porque você não consegue multiplicar, você não consegue transformar isso num produto, né? Então, aí a única estratégia seria estratégias de tentar conservar ele no solo. Mas também é um caminho para você começar a compreender, para ver possibilidades também de, quem sabe, no futuro, isso poder ser multiplicado, né? Então, essa já é a primeira parte de estudos. Nós fizemos aqui a chamada do papo, falando, você já falou aí o fitosap, um bocado de gente falou, que danado é isso, não sabia nem do que se tratava. Então, a ideia é a comunicação, né? Existe comunicação, como é que é essa parte que a gente está falando agora, toda aí embaixo do solo, esses micro-organismos, e aqui a gente traz os insetos para dentro, né? O que tem a ver isso? A gente tem aí no meio um interlocutor, que é uma planta,
e tem um inseto lá na ponta da folha, tem essas bactérias no solo. Como é que isso se junta? Como é que isso se comunica? Eu sei que você participou de um trabalho com caruncho do feijão, né, e risóbios, né, e bactérias fixadoras de nitrogênio. Começando, o que de interessante que saiu, por exemplo, dessa pesquisa? Esses trabalhos, enfim, realmente, eu falei de solo, falei de bactéria, mas o pessoal da entomologia está pensando que isso tem a ver com os bichos de 6 patas, né? Mas tem muita coisa a ver, né? Vamos pensar o seguinte, se você imaginar, tem uma série de insetos, né, que tem fases, pulpas no solo. Se você imaginar que ali a comunicação é direta, não precisa nem de interlocutor, né? As bactérias que estão no solo vão interagir diretamente com os insetos que estão no solo, né? Tanto que o Gava, da última live, né, que você fez, que trabalha com a gente, colega nosso, amigo aqui da Embrapa, ele coordena uma pesquisa de inoculação de leveduras no solo, né? E aumentar a concentração de leveduras entomopatogênicas no solo, como medida de controle de mosca das frutas. Um trabalho fantástico. Nossa, o cara viu onde outros não viram. E aí, beleza, nesses insetos você tem o contato direto, entre aspas. Mas às vezes tem um inseto que está lá na parte aérea, né? E a bactéria está lá na raiz. Como é que você tem essa interação do inseto que está na parte aérea e a bactéria que está na raiz? Bom, falando um pouco desse trabalho que você ressaltou aí, que a gente fez parceria com o povo lá da Universidade Federal do Piauí, lá em Bom Jesus, a gente conseguiu... a gente montou um experimento no campo aqui, 2 experimentos aqui em Petrolina e Juazeiro, que o objetivo basicamente era avaliar como que diferentes variedades de feijão calpi, como elas produziam em resposta a diferentes inoculantes. São 4 bactérias hoje, são os inoculantes de risóbio para feijão calpi. A gente testou as 4 bactérias, mais uma promissora, 5 bactérias ao todo, e viu lá as diferentes variedades, como é que produziam. Um trabalho bem clássico da nossa área de microbiologia do solo, né? E aí, o que aconteceu? Depois a gente teve uma ideia, a professora Rafaela, que hoje está na UFRB, ela estava lá em Bom Jesus, trabalhava lá, e ela conversando com a professora Luciana, da entomologia, né? A professora Luciana sugeriu, por que a gente não testa ver se esses feijões que foram produzidos, inoculados com diferentes bactérias, como é que eles respondem ao Calossobruchus maculatus, né, que é o caruncho de armazenamento do feijão. Então, a gente mandou os feijões para lá e saíram 2 trabalhos muito bacanas nisso aí. A gente viu que tinham 2 bactérias, 2 Bradyrhizobium, que eles tinham um efeito maior do que a variedade na infecção do feijão calpi pelos carunchos. E a gente viu realmente que essas bactérias, os feijões produzidos com essas bactérias, eles tinham 50%, 60% menos do que as que não tinham. E num segundo trabalho, a gente avaliou a bioquímica desses animais, a gente viu que esses feijões, eles inibiam a atividade de algumas enzimas, né, do caruncho, algumas enzimas digestivas, como amilases, por exemplo, lipases, eu lembro amilases e lipases, e protease não teve inibição. Mas nós tivemos esse resultado, que é muito bacana, que mostra que a interação, ela existe. O risóbio está lá, o risóbio não vê o caruncho não vê o risóbio, mas um manda uma mensagem para o outro, entendeu? É bem interessante essa interação, os resultados que a gente teve. E a gente tem visto trabalhos na literatura, isso, beleza, isso foi o feijão calpi, né, o produto, né, lá, o grão seco, isso é uma coisa. E a gente tem visto trabalhos na literatura que a planta viva no campo. Você tem respostas da planta. Quando a planta é atacada por um inseto, você tem alteração da microbiota rizosférica, né? Só para o termo rizosfera, né? É aquela região de solo ali fortemente influenciada pela raiz. Mais ou menos o meio centímetro, os 5 milímetros de solo, que vai da superfície radicular até 5 milímetros de solo para frente, né? Então,
a gente viu que tem trabalhos mostrando que quando você altera a microbiota dessa rizosfera, a planta se torna mais ou menos suscetível ao ataque de insetos. Ou quando ela é atacada por um grupo de insetos, você tem alteração na microbiota rizosférica. Então é interessante, interessantíssimo, interessante demais. Muito legal. Não, é isso, né? Até o Carlos aqui até colocou, né? A resistência sistêmica induzida, né? É uma das áreas, mas é isso aí, é que justamente são tantas relações, né? E muitas vezes a gente nem enxerga, né? Então agora eu acho que está começando a se observar essas potencialidades, né? Porque a gente geralmente via assim, como os trabalhos que você mencionou, do Gava, da Beatriz, com fungos entomopatogênicos para controle de insetos, né? São novas abordagens interessantes, bem interessantes, mas são coisas que a gente já está acostumado, de ser um fungo entomopatogênico utilizado para controlar insetos, né? Aí agora a gente começa a ver um fungo que era conhecido como entomopatogênico, mas gerando um crescimento maior na planta, como já tem alguns trabalhos desses com Bovéria, com metarrhizium e tudo. E agora, por exemplo, bactérias fixadoras de nitrogênio, causando uma maior resistência na planta. Você citou, tem alguns casos também como esse, eu acho que a gente conversou um pouco mais cedo, tem outros trabalhos recentes também, do ano passado, desse ano, que tem situações similares nessa linha? Sim, tem. Isso é fantástico, isso é interessante demais. Vamos lembrar que, na verdade, o que você estava falando agora, eu estava fazendo um link em 2 trabalhos que a gente conversou. Tem o trabalho mais recente da Nature Communications, né, do povo da Holanda, que você que me enviou e tal, que os caras viram que o microbioma intestinal de uma lagarta, que eu não lembro qual espécie, ele era mais parecido com o microbioma do solo do que com o microbioma da planta. Lagartas que eram alimentadas de folhas destacadas, elas tinham um microbioma completamente diferente das lagartas que eram alimentadas na planta inteira. E o que eu consegui, eu me lembrei, essa informação agora me fez lembrar de um outro trabalho mais antigo, que tem uns 2 anos, de um grupo da China, né, que eles conseguiram ver que tinha uma pimenta, a pimenta, quando ela era atacada por mosca branca, ela mudava o microbioma rizosférico. E eles pegaram esse microbioma, tinham muitas bactérias do gênero Pseudomonas, que tem potencial entomopatogênico. Então eles pegaram esses microbiomas, isolaram as Pseudomonas da rizosfera e viram que essas Pseudomonas tinham uma ação contra uma outra larva, uma larva de um lepidóptero aí, qualquer, que eu não me lembro qual. Então, se a gente imaginar esse trabalho mais recente agora, que os caras mostraram que a microbiota intestinal ela é mais parecida com a microbiota do solo do que da planta, e esse outro, que a planta altera a sua microbiota do solo sob sua influência, aumentando a quantidade de bactérias entomopatogênicas, teoricamente, a planta que está infectada por inseto vai mudar o microbioma desses insetos com essas bactérias entomopatógenas, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. E isso é o que tem de mais novo nessa área, né? No estudo dessas interações, né? Tem alguns outros estudos com risóbio, né, que são fixadores de nitrogênio, que os caras demonstraram que o Phaseolus, né, o Phaseolus lanutus, não vulgaris, que o Phaseolus ele tem menos formigas visitando seus nectários extraflorais quando ele está associado a uma comunidade de risóbio mais efetiva. Também já mostraram para soja. Soja tem menos pulgão quando tem uma maior diversidade de risóbio, né? Então, você tem esse ajuste fino, né, nessa relação dos bichos que não se veem, mas se comunicam usando a planta como aparelho. Não, isso é realmente fascinante. Eu acho que é uma área que está se abrindo, que as pessoas começam a enxergar e as pessoas acho que vão começar a fazer agora isso, né? Testar. É tão custoso, muitas vezes, você conseguir gerar uma tecnologia, um produto, uma formulação para chegar no mercado.
e muitas vezes você não está utilizando ela da forma a mais completa possível, né? Abordagens diferentes, né? Então, acho que a gente pode até falar hoje, tem uns termos que a gente poderia chamar, então, que esses produtos poderiam ser multifuncionais, seria o caso, né? Então, exato. Imaginar que você tem um produto que, teoricamente, ele é promotor de crescimento, ele é fixador de nitrogênio, mas ele também induz a resistência da planta ao inseto, altera, de alguma forma, o microbioma intestinal dos insetos, fazendo com que eles fiquem mais suscetíveis às bactérias patogênicas, né, entomopatogênicas. Então, é fantástico você entender isso. Talvez a gente... eu acho que, com certeza, a gente tem que partir para isso, tem que partir com essa abordagem de tentar ver fazer avaliações mais amplas, né, vamos dizer assim. Né? Quando a gente vai selecionar um rhizóbio para ficar com nitrogênio, em Calpi, por exemplo, por que não trazer o pessoal da entomologia? Vamos ver se essas plantas, se elas têm uma infecção maior ou menor, né, de bactérias, ou cultivar bactérias, não, desculpa, de uma infestação maior ou menor de praga A ou praga B, ou cultivar a planta em diversos solos para a gente poder ver isso. Ó, no solo tal você tem uma menor infestação comparado com o outro solo. Então, vamos estudar essa microbiota, vamos ver se essa microbiota está influenciando de alguma forma. A ideia, eu acho que a gente vai caminhando para isso aí, ter os produtos multifuncionais nos próximos anos, né? E eu acho que a gente pode avançar muito nesse sentido. Eu acho que, assim, na verdade já é uma realidade, né? A gente já está tendo isso, alguns produtos, a própria Embrapa acho que já tem algumas abordagens nessa linha de tecnologias para serem lançadas, e então eu acho que realmente é um caminho meio sem volta. Uma das coisas que a gente estava conversando mais cedo, o que fez muito deslanchar essa área, eu acho também foi a evolução da tecnologia, né, Paulão? Assim, como para a gente entender melhor, eu tenho aqui um aluno, pessoal de empresa que, quero começar a fazer uns estudos nessa linha. São muito caros, o que é que eu preciso? Como é que são feitos esses estudos, por exemplo, para poder fazer uma triagem de microbioma de solo, para poder incluir depois aí um inseto no meio? Como é que é o esquema? Bom, assim, como a gente falou, as avaliações de microbiomas, né, diferentemente daquelas de isolamento e inoculação, as avaliações de microbiomas, elas são feitas com técnicas de biologia molecular, exclusivamente, e bioinformática, né, claro. Então, a gente tem que ter faz uma extração de DNA total do DNA daquela matriz, solo, planta, qualquer outro ambiente. Então, a gente pega esse material, faz o sequenciamento total do DNA. Pode ser uma abordagem mais taxonômica, que é trabalhar com os genes marcadores, ribossomais principalmente, ou uma abordagem mais funcional. Faz o sequenciamento total de genes funcionais, você sabe mais ou menos qual a função daquelas bactérias, daqueles fungos naquele ambiente. Essas tecnologias, elas são relativamente recentes, né? Hoje, o estudo de microbiomas tem avançado muito, porque elas começaram a ficar menos impopulares. Não é mais populares, é menos impopulares. O custo de avaliação por amostra ainda é pouco restritivo, né? Imaginar que você custa uns $100, mais ou menos, por amostra, né? Mas tem vários lugares no mundo que você consegue contratar com esse custo, que é muito mais barato do que era um tempo atrás. Então, a gente está começando a ter projetos de pesquisa que pode começar a bancar esse tipo de análise que é relativamente cara. Você tendo muitas empresas que prestam esse serviço, né? No Brasil tem algumas, tem muitas incubadas em universidades, e fora do Brasil você tem várias, na China, Coreia, enfim, um monte de lugar. Você tem a possibilidade de contratação, você não precisa ter investimentos muito pesados em infraestrutura, né? Imaginando que um sequenciador massal desse, um Illumina deve estar hoje com o dólar no preço que está em torno de 1 milhão e 100 mil reais.
a gente não precisa fazer esse tipo de investimento, a gente consegue trabalhar com outras abordagens, né? Tem uma plataforma mais nova agora, que é a plataforma Nanopore, que ela é muito usada para sequenciamento de genomas, mas também consegue fazer essa metagenômica, né, de comunidades, que ele é um sequenciador que custa $1.000 para 12 amostras. Ele é descartável. Ele é desse tamanho assim, menor que um telefone celular. E aí é produzido pela Oxford Nanopore, uma empresa da Inglaterra, que você compra, eles te mandam, e depois vai comprar de novo, você vai comprar um outro sequenciador que também é descartável. Então, essas tecnologias elas estão ficando cada vez mais baratas, cada vez menos inacessíveis, e as pessoas estão tendo a oportunidade de utilizar. Então, acho que isso é fundamental, né? Você ter o acesso às ferramentas de análise. Né? Então, se a gente imaginar que nós temos grupos no Brasil que estão trabalhando bastante com isso, né? Grupos que têm formação no exterior, né? Doutorado ou pós-doutorado no exterior. Então, a gente consegue ter no Brasil, como eu vou dizer, nós temos hoje possibilidade de contratação desse serviço, né? E temos massa crítica, tem gente capacitada que trabalha com essas ferramentas. Então, a gente está começando a ter isso mais disseminado no Brasil agora. Legal. Não, eu acho que é muito isso, né? Você tem, como você falou, algumas coisas, para algumas pessoas que estão escutando, fica achando ainda um pouco caro, mas comparado com o que era no passado, e também que a gente está com o problema do dólar, né? Que o dólar está 5, lá vai pedra. Então, também é uma questão nossa. Mas, além do barateamento, a quantidade que você consegue fazer mais rápido, né? E você começa a ter um banco de dados também, que não adianta você fazer se você não tiver um banco de dados, quem fez aquele primeiro para identificar e dizer o que é, você vai saber só se é diferente, se não é diferente, né? Então, quanto mais estudos, maior o banco de dados, mais rápido você consegue ter essas análises, e a tendência disso é só aumentar acho que os números, né, de trabalhos, de pessoas pesquisando na área, e novas descobertas nessa linha, né? Acho que esse é o caminho. Sim, acho que está caminhando para a geração de produtos nessa linha, né? Estou falando que o que a gente tinha até poucos anos atrás, dá um exemplo, né? A gente, falando do microbioma humano, por exemplo, já tem uma prática que é a transferência de microbioma fecal, que é basicamente uma transferência de fezes, né? É um procedimento de fezes. E aí, você tem o doador de fezes. Gente, escuta só isso aí, viu, gente? Basicamente, precisa de um doador de fezes. Você vai fazer um transplante de fezes, é basicamente isso. É basicamente Por que o doido vai fazer isso, Paulo? Explica isso aí, por favor. Tem nada, a gente não acha que tem nada a ver com inseto? Tem sim, vamos pensar aí. Essa história, se você imaginar que você tem um microbioma intestinal que influencia na sua fisiologia por completo, você alterando esse microbioma, você vai alterar a sua fisiologia, certo? Basicamente assim. E como o microbioma já está relacionado à obesidade, a diversas outras doenças, quadros clínicos, né? Você já desenvolveu-se em medicina a história do transplante fecal. Você tem um doador de fezes, e você vai fazer a coleta de fezes e vai transplantar essas fezes para o intestino de outra pessoa. Juntamente com as fezes vai o microbioma, uma porção do microbioma. E esse microbioma coloniza o intestino dessa outra pessoa e muda o microbioma, consequentemente muda a fisiologia do sujeito. Massa, bacana demais. O primeiro trabalho relatando isso foi feito nos Estados Unidos, em 2013. Ou seja, foi provado em 2013 que isso funcionava em humanos. E os caras conseguiram agora, ano passado, finalzinho, dezembro de 2019, os caras publicaram o primeiro trabalho de transplante de microbioma rizosférico. Os sujeitos pegaram plantas de tomate saudáveis, pegaram esse microbioma esse solo rizosférico ali, né, a rizosfera da planta, transplantaram para um solo que tinha uma comunidade estabelecida de Rhizoctonia solani, né, que é patogênica. Então, os tomates nesse solo sem o microbioma transferido morreram. Os tomates no solo com o microbioma foram para frente. E fizeram ainda pegar um solo estéril
e inocularam uma risoctônia altamente patogênica lá. E o microbioma conseguiu controlar quase toda a incidência da doença. Então, o transplante de microbiomas é possível. E ano passado, agora, quase 2020, provaram que isso funciona com plantas. E com seres humanos já foi provado há um tempo, né? Então, isso foi provado há um tempo, só uma curiosidade. E começou a se fazer muitos transplantes de fecais, né? Então, não sei se os caras pararam de descuidar, começou essa onda de Covid e tal, outras prioridades. Morreu um cara nos Estados Unidos esses dias, que o doador, o cara já estava meio combalido, imunologicamente mal. Ele recebeu um transplante de fezes de um cara que tinha uma bactéria lá que era patogênica. Aí o cara pegou uma septicemia e morreu. Então, eles estão revendo a história. Tem que buscar outras estratégias, né? O nosso amigo aqui, pesquisador Saulo, perguntando aqui sobre uma prática na agricultura orgânica de usar cauda de lagartas que aparecem naturalmente mortas em áreas de cultivo. Saulo, isso aí é a parte de baculovírus, né? São lagartas que o pessoal pega com sintoma. Tem muito comum que fazem com mandioca, né? Com a mandarová, tem essa prática ainda. A gente fez um papo de insetos só sobre controle biológico com vírus, com a doutora Janaíne Rezende. Está disponível aí também, quem quiser assistir, foi muito bom. E ela trata também desse tema. Então, mas não deixa de ser uma ideia de transferência de microbioma, né? Você imaginar que as lagartas morreram por ação do microbioma da lagarta, você está potencializando esse microbioma para matar outras lagartas, né? Não deixa de ser uma transferência de microbioma também. Sim, isso é interessante, né? Até para... E isso é algo bem, realmente, já ainda utilizado, né? Esse ano tivemos um grande problema de mandarová na mandioca e o pessoal estava entrando em contato querendo saber como é que fazia essas caudas. Uma coisa que acho que o pessoal já notou aqui várias vezes e a gente não entendia, acho que muita gente fica, o cara está falando da parte médica, de medicina, o que tem a ver isso. Agora, você que sempre trouxe essa discussão, e eu nunca tive, você que me levou esses questionamentos, eu acho muito interessante. A gente que estamos na parte de ciência, da agricultura, a gente, como eu falei inicialmente no papo, né, que a gente se fecha dentro das nossas áreas, primeiro, né? A entomologista só conversa com o entomologista e fica naquela área muitas vezes, a microbiologia ali, a irrigação ali, isso já é uma coisa. E aí tem as macro áreas ainda maiores, né? Então aí tem a parte da pesquisa, da parte de medicina e tal. Mas quanto de coisa que a gente pode tirar da pesquisa da medicina, que tem muito mais investimento e é muito mais avançada, para ser aplicado na área agrícola. Como é que você vê isso, Paulão? Sem dúvida, Thiago, sem dúvida. Se a gente imaginar que a gente está trabalhando com sistemas biológicos, né? Plantas e seres humanos, então a gente não pode pegar e aplicar qualquer coisa nas plantas, senão hidroxicloroquina, por exemplo, né? Não vai acontecer nada. Mas se você imaginar que são sistemas biológicos, e para esse tipo de estudo, microbioma, por exemplo, a gente utiliza as mesmas ferramentas, né? São os mesmos equipamentos, as mesmas práticas de laboratoriais, inclusive, os mesmos kits, os mesmos insumos, a gente utiliza as mesmas técnicas, então a gente pode fazer algumas, vamos dizer assim, transferências, né? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, a primeira vez que a gente provou que microbioma vegetal pode ser transferido e com sucesso para controle de doença foi agora, recentemente, né? E isso nos humanos a gente já sabe há muito tempo. Na Segunda Guerra, os alemães, eles tomavam comprimido de fezes, né, dos soldados mais fortão lá, para poder dar uma melhorada. Então já é usado, evidentemente sem comprovação científica, mas já é usado há bastante tempo. Então a gente pode utilizar essas ferramentas sim. Eu me lembrei de um trabalho agora. Se a gente imagina que nas ciências agrárias, a gente é mais ou menos isso, né? Na medicina a gente está chegando em Marte. Nas ciências agrárias nós estamos chegando na estratosfera ainda, né? Estamos começando a querer voar alto. Um trabalho muito bacana publicado agora ano passado na Nature Medicine. Os caras pegaram os competidores da Maratona de Boston, né? Maratona de Boston. E aí viram os competidores lá, os quenianos lá, que eram
tampa, e os competidores profissionais, mas mais ou menos, né? Sim, o cara que não era lá essas coisas, mas corria as maratonas e era profissional. Então os caras pegaram esses caras e começaram a fazer avaliação do microbioma intestinal. Olha só, do microbioma intestinal dos caras. E aí viram que os caras que eram de altíssimo nível, eles tinham uma composição diferente. Principalmente numa bactéria do gênero Veillonella, espécie Veillonella atípica. E Veillonella é uma bactéria cultivável. Então os caras pegaram, isolaram essa bactéria do intestino dos caras tampa lá e fizeram o quê? Deram essas bactérias para os ratos e botaram os ratos para correr na esteira. Os que tiveram as bactérias, que receberam as bactérias, eles aguentavam muito mais exercício do que os que não tinham rato. Aí os caras começaram a investigar como que essas bactérias mudavam a fisiologia do bicho. Eles viam que eles tinham muito menos ácido lático. Aí então eles pegaram os ratos, deram a bactéria, colocaram o ácido lático com carbono 13, depois começaram, carbono isótopo estável, né, do carbono, e começaram a traçar no rato aonde que esse carbono 13 estava. E descobriram toda a via metabólica do ácido lático no bicho com Veillonella. Então, um trabalho fantástico, um trabalho muito interessante. E uma coisa que a gente sempre... Nossa, empolgativo demais esse negócio. E uma coisa que a gente sempre tem medo, né? Quando a gente vai escrever um artigo, a gente coloca lá, declaramos que a gente não tem conflito de interesse nenhum. Isso aqui, todo mundo gente boa aqui, né? Ninguém tem conflito com nada aqui. Os caras colocaram lá o primeiro, segundo, 15º, uma lista de autores lá. Os autores tais, eles são sócios de uma empresa chamada Phytobiomics. Fit, né? De fitness. E aí eu fui no site da empresa. Os caras, eles estudam há muito tempo atletas de diversas categorias, boxe, MMA, corredores, ciclistas, os caras do remo, e buscando esses micro-organismos para desenvolver probióticos, para atuar como é que eles chamam de um doping natural dos caras, dos esportistas de alto desempenho. Então, vamos ver, olha só, aonde que a medicina está já, né? Os caras já estão lá na frente. Então, eu acho que se a gente pegar esse trabalho que ele é muito bacana, é bem didático, e pensar como que eu posso criar um probiótico vegetal a partir do entendimento do microbioma vegetal, entendeu? Então, acho que é assim, se a gente utilizar a medicina como fonte de inspiração, entre aspas, né, para que a gente use essas práticas na agricultura, eu acho que vai ser fantástico. Daqui a alguns anos a gente vai ter avançado muito. Segura essa ideia aí, porque eu quero fazer uma pergunta depois em cima disso, mas a Elis Gomes fez a pergunta aqui, que eu não entendo muito dessa parte, mas bem, assim como na agricultura biodinâmica, o igual cura o igual. Seria um tipo de transferência de microbiota? Eu não entendi bem aí, mas se você... eu não entendo muito de agricultura biodinâmica também não, né? Então, assim, mas se a gente imaginar que vou dar um exemplo, assim, uma transferência de microbioma antigo que já era feito e a gente acabou, não sabia que hoje a gente chama de transferência de microbioma, né? A soja, quando ela veio para os Estados Unidos, em 1800 e blau, o que eles faziam? Eles viam que a soja não crescia legal no solo dos Estados Unidos. Por quê? Porque não tinha o bradyrhizóbio específico da soja que tinha na China, né? E aí, o que eles fizeram? Eles trouxeram toneladas de solo chinês para espalhar nos campos estadunidenses de soja. E chegou até a acontecer isso na América do Sul também. A soja chegou depois um pouco. Só que, um detalhe, e aí os caras transferiram o rizóbio, a soja começou a ir bem. Só que também veio junto o Heterodera, o nematóide, Heterodera glycine, né? O nematóide da soja que não tinha no continente americano, mas tinha na Ásia. E aí transferiu-se o microbioma e transferiu-se tudo, na verdade, né? Foi uma coisa... O bom e o ruim, né? O bom e o ruim, Paulo, né? mas uma coisa que eu achei muito curioso, se a gente for pensar aí, fazendo um exercício de futuro das pesquisas agrícolas nessa área, com paralelo com a medicina. Então, hoje, por exemplo,
tem essa linha de você estudar o microbioma humano e você, com isso, você dá, inclusive, uma receita para a pessoa de sua dieta, de exercício que você precisa fazer e tudo de acordo com a microbioma da pessoa, né? Tem kits, hoje tem empresas, se vocês forem pesquisar na internet aí, americanas e outros cantos, que você manda, a pessoa compra o kit, ele traz, faz e manda para a empresa devolve com todos os estudos, né? Se a gente pensar hoje, por exemplo, hoje você faz uma análise de solo, né, para saber o que você precisa colocar na planta, basicamente de adubo e tal, né? Imagina no futuro uma análise de solo diferenciada, colocando além do que a gente faz hoje, mas, por exemplo, uma análise de microbioma que dê respostas, inclusive, que possa, está faltando aquela bactéria ou aquele fungo que garante uma maior resistência à praga, né, que tem uma maior resistência a doenças, e essa aqui está com menos, essa aqui está com mais, você pode fazer uma inoculação com diferentes bactérias de acordo com essa análise. Tu acha que é viagem ou pode ser um futuro mesmo? Não, isso já tá, eu acho que está mais próximo do que a gente pensa. Se a gente imaginar, a Embrapa lançou recentemente, a Embrapa Cerrados, né, um projeto há muitos anos já coordenado pela doutora Ieda Mendes, uma microbiologista fantástica, a pesquisa dela é fantástica demais. Ela trabalha há muito tempo com a saúde, que ela chama de saúde do solo, né? E ele vem definido há muito tempo parâmetros confiáveis de se avaliar a qualidade biológica do solo. E aí eu sei que ao longo de 15, 20 anos, muito tempo, eles têm avaliado solos, principalmente do Cerrado, com relação a diversos fatores biológicos, biomassa, respiração, enzimas, enfim, N fatores biológicos. E o sujeito, eles chegaram a uma conclusão que tem duas enzimas do solo, que é a arilsulfatase e a beta-glucosidase, que eles respondem por quase todos os outros 20 e tantos fatores que eles avaliaram. Varia exatamente, não varia com variações, por exemplo, diurna e noturna, como seria muito sensível demais, mas varia de acordo com o sistema de manejo, com estações do ano, né, com macro variações. E aí, por que eu estou falando isso? Eles lançaram uma tecnologia que é o BioAS, a bioanálise de solo. Tem no YouTube da Embrapa a apresentação da doutora Ieda sobre essa tecnologia. Então, eles estão certificando laboratórios de solo do Brasil, tem 9 hoje. Eles desenvolveram um modelo para culturas anuais no Cerrado. Então, para esses laboratórios certificados, você manda a sua análise de solo, além de ver toda a análise química, vem a parte biológica, que são essas duas enzimas, e a interpretação delas junto com a parte química e o banco de dados de milhares de amostras que eles já têm, né? E aí ela mostrou que você tem solos com mais saudáveis e solos menos saudáveis, de acordo com essas avaliações biológicas. E aí eles conseguiram determinar, por exemplo, que você tem alguns solos que são quimicamente idênticos, mas biologicamente muito distintos. Eles fizeram isso na Fundação Mato Grosso, lá no Mato Grosso, e tinham umas áreas de soja que era soja solteira, depois soja consorciada, soja em rotação. E eles viram que quimicamente era tudo igual. Aí deu um veranico lá, a área que era soja solteira produziu 30 sacas por hectare. A área que era soja em rotação, com milho, braquiária, produziu 58 sacas por hectare. Então os caras começaram a ver se é quimicamente idêntico, o que está acontecendo aqui? Viram que você tinha 4 vezes mais atividade da arilsulfatase e 8 vezes mais atividade de beta-glucosidase, as duas enzimas chaves. Então, essas duas enzimas chaves, elas já são indicadores de que a saúde biológica do solo ela pode ser manejada. Então, isso hoje é a realidade. Vamos imaginar isso num futuro um pouco mais distante, né? Você, junto com essas análises enzimáticas, você pode ter uma análise de microbioma, quando a gente já entender muito mais o papel dos diferentes fungos e diferentes bactérias, então você pode identificar isso. Opa, aqui você está faltando uma proporção maior de bactérias do grupo tal, da família tal, do gênero tal, né?
E aí vamos ver essas bactérias desse grupo, como é que a gente faz? Elas são cultiváveis? Beleza, a gente pode inocular. Ah, não são cultiváveis, então vamos ver qual é o substrato preferencial. Vamos enriquecer o solo nesse substrato para que ela aumente em proporção, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Então, isso tanto para crescimento, né, para nutrição, como para controle de pragas e doenças. Por que não pensar nisso? Né? E eu acho que a nossa pesquisa tem que objetivar isso realmente, né? Tem que objetivar esse futuro, né? E tentar alcançar, e trabalhar para alcançar esse futuro o mais breve possível. Maravilha, Paulão. Acho que o teu convite aqui, eu acho que era bem para isso, era provocativo mesmo, eu acho que a ideia, né? Acho que a gente sempre conversa, né? O Paulão já é um amigo dentro da empresa, a gente sempre conversa lá nos cafezinhos e tudo, essas questões. E Paulão, como todo convidado que teve aqui no Papo do Inseto, eu falei desde da primeira edição que eu sempre gosto de trazer pessoas empolgadas com a área. Eu gosto de gente, aquele que tem paixão mesmo. E Paulão, para mim, é aquele cara empolgado 100%, ele já sabe o artigo que vai sair lá no Nordeste da Noruega, daquele grupo, ele já está trazendo e falando que saiu aquilo ali, mega empolgado e tal. Então, e a Embrapa, eu acho que dá essa oportunidade de a gente ter uma conversa mais entre áreas que é bem benéfica, eu acho, para a ciência, né? Então, eu não poderia deixar de trazer, assim, nessa primeira temporada do Papo aqui, o Paulo, para trazer muitas conversas aqui, muitas vezes parecem viajantes, mas que é daí que saem, eu acho que as grandes ideias e que mostram um pouco as possibilidades de pesquisas, né, de inovações na nossa área. Então, Paulo, já estamos aqui chegando 57 minutos para acabar e o Instagram ele derruba na cara da gente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua empolgação, seu entusiasmo pela área, que isso aí contamine com certeza quem teve essa possibilidade de estar aqui assistindo. Deixar um minutinho aí para você falar. Sei que tem uns alunos seus aí também participando e escutando. Mandar um alô. E quem quiser, viu, depois só botar lá Paulo Ivan Fernandes no YouTube, no Google, Embrapa Semiárido, que aparece o e-mail do Paulão. Quem ficar com a dúvida, quiser entrar em contato, pode mandar um e-mail que o Paulão responde certamente. Fala aí, Paulão. Pessoal, muito obrigado, Thiago. Agradeço muito a oportunidade. É muito bom a gente ficar falar dessas coisas que a gente se empolga, né? É bacana demais. Eu agradeço por você ter me convidado para estar aqui. E é isso, assim, ainda bem que a gente se empolga, né? Então, como eu te falei, né? Tá de mudança, né? Minha casa aqui tem nada mais, eu tô sozinho no quarto. Eu não fui lá para outra casa que não tem internet lá, então eu fiquei aqui para poder participar. Então, eu agradeço muito a oportunidade e toda vez que tiver oportunidade, eu estou à disposição para falar sobre essas coisas que a gente gosta comigo mesmo. Valeu, Paulão, né? Inclusive, pessoas que estão assistindo, né, aos participantes, né? E quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, quiser saber um pouco mais da área e tal, esses trabalhos que eu citei aqui, eu posso enviar sem problema nenhum. Então, só entrar em contato. Valeu, Paulão, muito obrigado. Mesmo sabendo que você estava num dia de mudança, né? Mas você conseguiu parar aí para ter esse papo com a gente, já aí agradeço mais ainda. Pessoal, esse foi o último Papo de Inseto aqui, o 20º. Vamos parar, não sei quando, que a gente vai pensar em retomar. Estamos conversando com os amigos para também ter ideias novas, né? De formatos diferentes. Quem quiser, manda mensagem de sugestões para a segunda temporada. Se acha melhor a gente fazer no YouTube do que aqui. A Netflix está fazendo meio assim, não sei se ela vai aceitar a proposta, né? Netflix e Amazon Prime querendo fazer proposta para o Papo de Inseto, mas a gente está vendo. Mas por enquanto é isso. Muito obrigado para todos que sempre ficaram divulgando aqui. A gente continua no Insetos do Sertão, trazendo curiosidades e discutindo. E fica na guarda e vou fazer umas consultas aí para a segunda temporada que a gente pode trazer. Tá bom? Obrigadão, obrigado, Paulo, obrigado a todo mundo. E vai ficar disponível, salvo no IGTV, no YouTube do Insetos do Sertão. Só seguir lá o YouTube também, que a partir de amanhã esse papo também já está lá.